pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser bem diferente, muito diferente. Gente, eu quero falar uma coisa pra vocês aqui. Pelo título, né? Você já tá imaginando aí. Gente, bora lá. Quero conversar um negócio aqui com vocês que, tipo assim, eu pensei muito, muito mesmo antes de tomar essa decisão, porque tem que ser muito pensada. Pensei também muito antes de vir gravar esse vídeo aqui pra vocês. Eu quero falar uma coisa pra vocês, gente, sobre essas duas decisões, né? Bora lá. Eu sou mãe de um menininho de 3 anos. Tenho 25 anos, eu vou fazer 26 anos final do ano. Bora lá. Gente, antes de eu tomar essa decisão, eu fiquei pensando muito sozinha. Pensei. Ficava pensando, repensando. Via vídeos de mulheres grávidas, via vídeos desse negócio de relatos, né? Pra ver se fazia eu mudar de ideia, se me sentia, dava vontade. Conversei com meu marido, falou assim, espera, pensa direito, porque, gente, fazer laqueadura é um processo irreversível. Você fez, você não tem como reverter. Então tem que ser uma coisa muito bem pensada. Então eu tenho um filho, aí eu faço laqueadura. Um filho, laqueadura. Eu já tenho um. Só que aí, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Igual muitas pessoas falou. Só que, gente, igual eu falo pra vocês. Para as pessoas falar, as pessoas têm que conhecer a história da pessoa. Para depois elas dar a opinião delas. E claro que todas as opiniões, tanto críticas como críticas construtivas, um conselho lá, todo tem o seu respeito. E entendo a opinião de todo mundo e respeito igual também quero que respeitem a minha. Bora lá. Quando eu falo para as pessoas próximas a mim que eu vou fazer laqueadura, as pessoas, nossa, mas por que você é tão novinha? Só tem 20 e poucos anos, só tem um filho. Nossa, você parava e pensava, não faz isso não. Isso é uma coisa irreversível. Beleza? É uma coisa irreversível, não tem como voltar atrás. Fez, não tem outra. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu não tenho um filho, entendeu? Deixa eu só dar uma arrumadinha no negócio aqui. Eu não tenho um filho, entendeu? Eu vou contar um pedacinho da minha história aqui pra vocês, pra que vocês entendam. E ainda assim vai ter pessoas que vão falar, normal, tá bom? Não tem problema, tá? Opinião aqui a gente se acata todos. Gente, eu não tenho um filho só. Eu tenho 3 filhos, tá? Eu tenho 3 filhos. Um de 3 anos, que é o Alexandre Miguel, que às vezes aparece aqui no vídeo. E tenho 2, que mora no céu. E os 2 eu perdi com 2 meses. Se ele estivesse vivo, se ele estivesse comigo hoje ele teria 8 anos. O outro que eu perdi, se ele estivesse comigo hoje, ele teria 1 ano e alguns meses, 1 ano e 8 meses, por aí já estaria andando. Porque quando eu descobri essa última gravidez minha, eu descobri junto com a minha cunhada. Então minha sobrinha ela já tá andando. Então meu filho também já estaria andando. Filho ou filha, eu não sei se era homem ou se era mulher. Nenhum dos dois eu sabia se era homem ou se era mulher. Eu tive 2 abortos espontâneos. Um quando eu tinha 18 anos, no meu primeiro casamento. Sim, gente, eu já fui casada há anos atrás. Hoje eu sou casada com outro rapaz. O primeiro aborto espontâneo que eu tive foi do meu primeiro casamento. Eu tava 2 meses grávida, assim diz o médico. Só que eu não sabia que eu estava grávida. Eu perdi, só fui saber que eu estava grávida na hora que eu perdi. Estava sozinha em casa. Esse segundo aborto espontâneo que eu tive, eu também estava sozinha em casa. E é do meu segundo casamento. Então, assim, igual eu falo, antes de julgar a pessoa, você tem que conhecer a história da pessoa. Por que eu decidi não ter mais filhos? Gente, eu me conheço, eu conheço o corpo que eu tenho, eu sei o meu limite e eu sei o limite do meu corpo. O meu filho hoje, que tem 3 anos, já foi uma luta pra mim ter ele. Ele queria nascer antes do tempo, eu tomei remédio pra segurar ele até o final. Tive ele cesariana, com urgência, porque o coração dele estava oscilando. Então, quando ele nasceu, eu já fui na emergência, tiraram ele. Malemar vi meu filho, entendeu? As outras 2 perdas, a primeira perda que eu tive do meu primeiro marido, eu estava sozinha em casa, eu senti muita dor demais.
quando eu não sabia que estava grávida, quando eu estava de absorvente, porque eu achei que eu ia ter TPM. Eu tenho micropolicístico. Quem tem micropolicístico sente muita dor, entendeu? Então eu achei que seria isso. Coloquei um absorvente e falei assim, vai descer pra mim. Só que eu tava com muita dor, porque fiquei até encolhida, pra ver se a dor parava, tipo, de conchinha, sabe? Tipo, o meu queixo batia assim no meu joelho, de tão encolhida, parecia uma bola, que eu tava fazendo uma bola pra ver se a dor passava. Mas a dor não passava, só aumentava. Então, teve uma hora que a dor cessou e eu falei, eu vou no banheiro mijar. Só que tipo assim, eu fiquei com vontade de mijar e fiquei com vontade de fazer cocô, gente, só que não era cocô. Era o meu filho, né, sendo expulso. Eu perdendo meu filho, eu tinha perdendo meu filho. Tava sozinha em casa, meu ex-marido tinha que trabalhar. Quando eu sentava com essas dores, ele tinha perguntado se eu queria que ele ficasse comigo. Eu falei, não, pode trabalhar, por conta que deve ser minha TPM chegando. Não era? Ou seja, quando eu levantei da cama, eu senti alguma coisa. Pá! Pocou. Tipo assim, não pocou, tipo, saindo, uma bola. Gente, parecia um fígado, sabe? Um couro, um fígado. Vocês sabem como é que é, né? Aí tinha um negocinho. Gente, pelo que o doutor disse, eu estava grávida de 2 meses. Só que eu não senti sintomas nenhum. A única coisa que eu senti foi vontade de comer carne de porco. Só que eu não comi, porque assim, eu fui pro meu ex-marido, eu vontade de comer carne de porco, não sei, carne de porco. Aí tem aquilo, quando a pessoa fica, depois eu compro, e acabou que não comprou? Pois então. Isso antes de perder a criança. Hoje, eu não como carne de porco porque eu tenho nojo de carne de porco. Assim, eu como carne de porco se eu estiver na casa da pessoa, na casa de uma visita, por respeito e educação. Mas se eu falar que eu como porque eu quero comer, eu não gosto. Porque eu peguei nojo, porque eu fiquei com vontade de comer, mas na hora eu nem me toquei que era uma coisa de gravidez, porque só descobri que eu estava grávida quando eu perdi o meu filho. Ou seja, passei por esse procedimento sozinha. Quando meu ex-marido chegou em casa, falei pra ele, você estava grávida. Perdi o nosso filho. Não sei o que e tal. Ele chorou lá. Passou o choro dele, foi jogar Free Fire com os amigos, voltou 4 horas da manhã. Um mês depois a gente se separou. Ou seja, não tive o apoio que era pra me ter, quebrei meu resguardo, que era pra me estar de resguardo. Quebrei meu resguardo porque eu não tive o apoio da pessoa que, como se diz, da pessoa que dizia que amava, dizia que não sei o quê. Então não tive esse apoio, então isso me deixou abalado. Tá. Separei dessa pessoa. Tempos depois, conheci esse meu marido de agora. Depois que a gente conhecia, ficou um tempo lá, 1 ano depois, engravidei desse meu filho, que tem 3 anos hoje. Fui descobrir com 2 meses. Fiz endoscopia, achando que eu estava com gastrite, e a minha gastrite hoje tem 3 anos. Gastei R$ 1.200 na consulta e exame, tudo junto. Sendo que eu poderia ter gastado R$ 7 em um exame. Descobri que estava grávida dele. Quando fui descobrir, já estava com 2 meses. Fiz tudo certinho, né? Procedimento, não sei o que, fiz isso, fiz aquilo. Quando eu tava entrando pro 7º mês, meu filho quis nascer antes do tempo. Eu sou prematura, eu sou de 7 meses. A minha mãe também é de 7 meses. Então acho que, né, já veio de família isso. Meu filho queria nascer antes do tempo. Tive que correr pro hospital, me deram remédio para me segurar ele por mais tempo. E assim, fiquei tomando remédio para segurar ele até chegar o tempo certo para ele nascer. Eu sentia contrações, mas não sentia dor, só sentia empurrando, não sentia dor. Fiz o exame, foi quando falou assim, você vai ter que fazer uma cesárea de urgência porque seu filho tá oscilando o coração, isso não pode, não sei o que. Fiz a cesariana dele com urgência. Graças a Deus deu tudo certo, meu filho nasceu bem, nasceu saudável, mas teve esse problema, né, dele querer nascer no tempo e tá oscilando o coração e eu ter que correr pra maternidade pra tirar ele, porque, né, oscilando o coração. Gente, eu não entendo muito desse negócio de oscilando o coração, não. Sei que deu um problema lá e foi com urgência. Tá. Quando esse meu filho aqui fez 2 anos de idade, separei desse meu marido. Ficamos 2 meses separados. Separei, gente, eu pedi o separamento, por esgotamento. Esgotamento emocional, esgotamento por não dar conta, esgotamento por achar que eu não sou o suficiente. Gente, não, eu acho que eu tive uma depressão pós-parto. Só que a minha depressão pós-parto foi depois de 2 anos. Tipo assim, eu comecei a entrar em depressão, não aguentava, eu tava me sentindo sufocada, eu via que eu estava fazendo mal pro meu marido, entendeu? Por não corresponder. Não é que eu não queria corresponder, eu não estava conseguindo corresponder nem a mim. Como que eu ia corresponder a ele? Entendeu? E assim, separamos, ficamos 2 meses separados. Depois de 2 meses separados, voltamos. Gente, nesse que nós voltou, né? Aconteceu o ato, engravidei de novo. Descobri depois de 1 mês.
Ou foi antes de um mês que eu descobri, me deu uma dor de dente muito forte, eu tomava remédio nada essa dor de dente passar. O engraçado é que o meu dente que tava doendo era um dente que não tinha problema nenhum. E não parava de doer, não parava, não parava. Meu marido foi até a brilhante ideia, vou comprar um teste de gravidez. Meu marido, vou comprar um teste de gravidez. Foi sempre ser bobo, rapaz. Doido, tô grávida não, né? Aí fiz isso. Subi os 2 pauzinhos de novo. Tava grávida. Aí eu pensei, eu não sei se eu conto pra família agora, acho que eu vou esperar os 3 meses, né? Pra me contar pra minha família. Porque, né, eu queria ter certeza que eu ia conseguir segurar meu filho. Porque por eu já ter uma perda. E esse meu filho de 3 anos hoje, já querer nascer antes do tempo, eu fiquei com medo desse, querer nascer antes do tempo também. Então eu já peguei um trauma. Então eu não sei se eu conto. Só que aí, minha cunhada veio na cidade bem no dia que eu fiz o teste. E ela assim, Naya, a gente me chama de Naya, minha família. Meus amigos, assim, amigo não. Os conhecidos ao redor chamam de Naya. Naya, tô aqui no posto. Né, num posto de gasolina que tem aqui, que tem uma conveniência, né? E estava lá, vem cá, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, eu vou. Deve ser alguma coisa séria, porque ela falou sério. E ela tinha comentado comigo que ela tava com dor de dente também. Eu falei assim, eu também tô com dor de dente, não sei o quê. Só que antes de eu fazer o teste, né? Já foi comentado isso com ela. Beleza, aí eu cheguei lá, né, no ponto que ela tava, né, no posto. Eu falei assim, o que foi? O que aconteceu? Eu chamava de Ju. Eu falei, o que aconteceu, Ju? Ela falou assim, tô grávida. Ela mostrou o pauzinho pra mim, ela, tô grávida, eu falei assim, eu também. Eu não aguentei. Eu falei assim, eu também. Ela, mentira. Eu falei assim, eu juro pra você, tô grávida. Ela falou assim, eu também. Eu falei assim, como assim, você tá grávida? E ela, e você, como assim, você tá grávida? Eu tô grávida porque eu tava com dor de dente e meu marido, um de dois, foi comprar teste. Quando comprou, eu fiz, deu positivo, tô grávida. Eu também tô. Ou seja, nós duas descobrimos a gravidez juntas no mesmo dia por conta da dor de dente. Nós duas com dor de dente e no mesmo dia nós fez o teste e deu positivo as duas. Beleza, eu e ela bolamos um plano pra contar pra família, né? Aí meu irmão tava lá também. O irmão da minha cunhada também tava, né? Aí, o que aconteceu? Depois de um tempo, né, fizemos um negócio, uma surpresinha pra contar pra família, né? Minha família tava toda aqui em casa, meus irmãos, né, meus cunhados, tava tudo aqui em casa. Pegamos, né, fizemos uma caixinha bonitinha e demos, assim, 2 testes. Quem tá grávida? Aí, né, todo mundo descobriu que eu e minha cunhada estávamos grávidas. Foi uma felicidade lá, pura, né? Gente, 2 dias depois, eu comecei a ter sangramentos. Dor, dor, dor. E nessa hora, eu já falei pro meu marido. Eu falei, eu tô perdendo o neném. Ele disse, não, vira essa boca pra lá, eu tô perdendo o neném. Eu sabia. Tava sangramento e dor. A mesma dor, gente, do mesmo jeito que eu senti no primeiro aborto espontâneo que eu tive. Eu disse, eu tô perdendo o neném. Vamos no hospital, não sei o que. Eu falei assim, eu já perdi o neném. Eu falei pra você, eu já perdi. E eu sangrando. Eu já perdi. Gente, mesmo se eu fosse no hospital, não tinha mais salvação, tá? Eu já tinha perdido o neném, eu já tinha sentido. Me bateu o desespero, comecei a chorar, não aguentei, desabei, fui pro hospital. E, tipo assim, como é que fala? Gente, depois que isso aconteceu, que eu perdi realmente meu filho, depois de que tudo isso aconteceu, eu não vou mentir pra vocês porque eu gosto de ser sincera, eu gosto de ser verdadeira. E o que eu vou falar pra vocês aqui pode, tipo assim, cada um tem sua opinião, dá a opinião que quiser, pode ser egoísmo, pode ser frieza, mas depois desse dia, eu passei até ódio de mim mesma, ódio da minha vida. Pode ser, tipo assim, eu tô fazendo um vídeo aqui, tipo um desabafo, porque na verdade era pra ver se eu ia engravidar ou se ia ter laqueadura. Mas, gente, eu vou fazer laqueadura, eu não quero ter mais filho. Eu não quero ser mais. Não quero. Não, como é que tá? Não é que eu não queira ser mais mãe, quer dizer, porque eu já sou mãe de um, mas eu não quero mais ter isso. Não quero ter mais criança. Mas depois que eu passei por esse processo, eu não sou a mesma pessoa. Não sou. Mudei muito, mudei com todo mundo, fiquei fria, fiquei uma pessoa rancorosa. Ah, mas por quê? Porque você perdeu seu filho? Gente, só quem perde um filho sabe a dor imensa que é. Eu já perdi 2. Por que eu quero fazer laqueadura? Porque eu não quero passar por esse processo de novo. Não quero ter essa dor de novo dentro de mim. Não quero, eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Não quero passar por isso. Gente, por que eu tenho revolta? Vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou uma pessoa que, tempos atrás, antigamente, eu tinha muitos amigos à minha volta. Sabe aqueles amigos? Ei, amigo, tô aqui, tá? Sabe? Quando você precisar de mim, tô aqui com você. Sabe isso? Até mesmo família. Tô fazendo um vídeo, gente, que pode parecer pra muitas pessoas uma frieza, mas é a realidade, gente. As pessoas têm que viver a realidade, não viver ficção, não, porque ficção só te leva pro fundo do poço. Eu tô falando a realidade porque eu gosto de ser sincera, gosto de ser verdadeira. Depois que eu passei por essa situação, pra mim, a amizade acabou. As pessoas que tinham perto de mim, eu distanciei delas. E se aproximar de mim, eu empurro elas. Se precisarem de mim,
Eu falo na cara dela, assim, que se lasque. Não preciso de você pra nada. Ah, mas o mundo capota, não sei o que, você pode precisar. Posso precisar. Mas eu me rastejo no chão sozinha. Mas eu não preciso. Não procuro. Eu não procuro ninguém. Não procuro nem minha família. Quem dirá pessoas que se diz ser seu amigo. Gente, quando eu fui pro hospital, eu fui sozinha. Tipo assim, fui sozinha, fui fazer a curetagem, passei pela curetagem. Sabe quando você tá sentada numa cadeira que a única coisa que se passa pela sua cabeça é, você fala bem assim, ó, meu pai, eu queria tanto uma pessoa só para apertar minha mão e falar que vai ficar tudo bem, sabe? Quando você chega a esse ponto eu cheguei. Esse dia eu liguei pro meu ex-marido e falei pra ele falou assim, como é que você tá? Eu falei, se eu tô mal. Eu chorando, eu só queria alguém pra segurar minha mão e falar que vai ficar tudo bem, que eu vou conseguir. Falei isso pro meu marido e desliguei o telefone. Gente, eu tava sozinha. Não tinha ninguém comigo. E eu desolada, e eu ficava perguntando pra Deus, eu falei assim, por que, meu pai? Por que o senhor tá deixando eu passar por essa situação? O que foi que eu fiz de tão errado? Por que tá tirando de mim? O que eu tinha feito tão errado? O que no meu passado eu fiz de tão errado pra mim tá pagando essa pena hoje? Gente, simplesmente, o tempo que eu falava que eu chorava, que eu desabava, que eu não aguentava mais chorar, eu tava com a minha mão assim, ó. Só que eu não tava assim com a minha mão porque eu tava pregando, falando com Deus. Não. Eu tava porque eu tava assim. Gente, eu falo bem a verdade pra você. Se um dia, eu sou uma pessoa que eu guardo muita fisionomia da pessoa. A pessoa pode ter 10 anos pra passar perto de mim, mas se ela passar de novo, eu conheço a pessoa. Fala pra vocês, se um dia eu tô passando mulher de novo, eu corro e abraço ela e agradeço de joelho ela. Porque eu tava assim, ó. Só assim, eu só tava assim. Quando essa mulher, gente, que eu nunca vi nem na fila do pão, nem na fila do pão, chegou e apertou minha mão assim, ó, com força e falou, vai ficar tudo bem, tá? Você é forte, você vai conseguir. Gente, eu não vi a mulher, nunca nem vi essa mulher. A mulher simplesmente era tudo que eu tinha pedido. Eu só preciso de uma pessoa pra falar que vai ficar tudo bem. Então essa mulher veio e apertou minha mão e falou assim, vai ficar tudo bem. Você vai conseguir. Gente, nessa hora eu olhei pra essa mulher assim, ó. Passou um filme assim na minha cabeça. Nessa hora, me bateu aquele vazio. Sabe aquele vazio? Como se estivesse tirando um peso de mim. E na mesma hora que saiu esse peso, eu senti esse vazio, voltou uma força de ódio, de raiva, de ira. Não tô mentindo pra vocês, não. Uma ira. Uma ira. Eu falei assim, falei na minha cabeça, falei assim, pai, pessoas estranhas tá mais pra te apoiar do que quem um dia fez isso aqui no meu ombro e falou que tava comigo. Falou assim, eu tô com você, eu disse que você precisar de mim, amiga. Tô aqui com você. Gente, uma mulher estranha, que eu nunca vi na minha vida, apertou minha mão e falou o que eu queria ter escutado. Tô aqui com você. Você vai ficar bem. Você é forte, vai ficar tudo bem. Eu só queria uma pessoa, gente, pra fazer isso. E uma estranha fez. Entendeu? Então, eu fico... Depois daquele dia, eu criei revolta, eu me afastei das pessoas. Amizades que eu tinha, eu afastei. De uns dias pra cá, afastei. Me aproximei de uma pessoa. Mas, pra falar a verdade, eu ainda sinto uma mágoa dessa pessoa. Só que eu ainda sinto a necessidade de falar com essa pessoa. Só que eu ainda preciso, tipo... maneirar no jeito que eu vou falar. Porque no nível que eu ando, eu não consigo falar mais calma com a pessoa. Eu já começo tipo assim, a falar de um jeito, gente, que tem hora que nem eu me conheço. Me afastei das pessoas. Se as pessoas não me mandarem mensagem, eu não mando mensagem para as pessoas. Se quiserem saber de mim, saibam. Se não quiser, também não faço questão. Então, entre ter filho e fazer laqueadura, eu vou fazer laqueadura até porque eu não quero mais passar por isso. Eu não quero mais ter que passar por essa situação. Não pela situação de não ter ninguém comigo. Eu não quero passar pela situação da dor. Eu não quero ter essa dor mais. De ter que ver o meu filho sem vida. Entendeu? Eu não quero ver meu filho sem vida ali perto de mim. Entendeu? Então eu não quero mais passar por isso. Eu não suportaria mais isso. Eu falo mesmo que eu não suportaria. Eu acho que se isso acontecesse comigo de novo, não tô brincando, tô falando a verdade, eu podia me internar num CAPS. Eu não tô nem brincando, tô falando a verdade. Podia me internar porque eu, do jeito que eu tô hoje, eu já tô doida querendo me internar no CAPS. Se eu perder outro filho, você já pode me internar, já pode me deixar lá, você já me abandona.
Porque eu acho que eu já entrei numa depressão, eu já entrei num pânico, onde eu tenho trauma. Então eu não quero passar por esse processo. Então, por não querer passar por esse processo, eu decidi fazer laqueadura. Ainda tem muitas pessoas que falam, mas você só tem um filho, gente. Quando as pessoas for falar isso, procura saber primeiro da vida da pessoa. Eu não tenho um filho, eu tenho 3 filhos. Um de 3 anos que mora comigo, graças a Deus, que tá comigo. E 2 que tá lá no céu, mas é meu filho. Tava dentro de mim, entendeu? Então eu não quero mais passar por esse processo, então eu decidi laquear. Eu só não vou laquear só se os médicos, porque eu vou fazer pelo SUS. Eu só não vou fazer esse aqui se os médicos do SUS não assinar. Porque se eles assinar, eu vou fazer. Porque eu não quero mais gerar criança. Se é que eu vou conseguir. Entendeu? Não é que eu estou jogando praga, gente, porque eu me conheço, eu conheço meu corpo, eu conheço meu limite, eu conheço o limite do meu corpo. Meu corpo não está no limite, meu corpo não tem mais limite. Acabou. Entendeu? Então, tipo assim, infelizmente não era esse o vídeo que eu queria gravar hoje. Eu queria gravar um vídeo brincando, dando risada, igual eu faço aqui com vocês. Mas, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu vou fazer a laqueadura, se tudo der certo, e vai dar certo, eu vou fazer a laqueadura, vou operar. E eu tô rezando para que dê certo. Eu já marquei a consulta já com os outros médicos que precisam. Eu já tenho a assinatura de um médico, eu preciso de mais 3, né? Que são psicólogo, assistente social, né? E qual é o outro? E o outro médico, né? Que é o que eu tenho, que é da enfermeira. Então eu preciso passar pelo processo e esperar 3 meses, né? Na espera para ser operado. Então isso vai uma coisa. Mas no decorrer, gente, do tempo eu vou falando pra vocês o que deu. Mas já tá tudo marcado, tá tudo, graças a Deus, vai andar e vai dar certo. Vai dar certo, em nome de Jesus, vai ter que dar certo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Tipo assim, não tirem esse vídeo pra vocês como pra vocês, entendeu? Cada um tem sua opinião, cada um tem a sua decisão, entendeu? Então, fazem o que vocês bem entenderem com o corpo de vocês e com vocês. E eu vou fazer o que eu acho melhor pra mim, tá bom? Então esse foi o vídeo e até o próximo vídeo.